É o presidente da Federação Espírita de Mato Grosso, Dr. Lacordaire Fayad. Ele vem falar sobre os 160 anos do surgimento da doutrina espírita no Brasil e vão participar comigo da entrevista, mais uma vez, Laíce Souza e Mauro Camargo. Dr. Lacordaire, bom dia, é um prazer enorme tê-lo aqui. Fale um pouco como é que foi. A doutrina espírita enfrentou muito preconceito, porque já pensou, hoje ainda tem muita gente que fica indagando a vida depois da morte, há possibilidade de comunicação com os espíritos, existe a possibilidade de ter comunicação com quem já foi para o outro mundo. E como é que era enfrentar isso há 160 anos? Bom dia, prazer enorme tê-lo aqui. Bom dia, Antero. Bom dia, caros rádio ouvintes da Rádio Capital. Uma alegria muito grande estar adentrando aí os seus lares através das rádios, das ondas de rádios. Bem, como você mesmo coloca, toda ideia nova, de alguma forma, ela desaloja aqueles que querem ficar na acomodação. Vejamos o advento do celular, do micro-ondas. Muitos boatos surgiram em torno dessas invenções que vieram renovar o costume da coletividade. A doutrina espírita, ela não vem criar nada novo, porque os fenômenos mediúnicos sempre existiram. Nós vamos perceber que quando Moisés recebe o Decálogo, os 10 mandamentos, é um dos fenômenos mediúnicos de maior importância para a humanidade, onde Moisés, falando com o mundo espiritual de uma forma tão peremptória, tão real. Portanto, essa ideia dessa comunicação com os espíritos e da vida além da vida não é algo novo. Sócrates já dizia que nós, enquanto seres pensantes, somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. Portanto, foi justamente por volta de 1848, na cidade de Hydesville, na América do Norte, surge um fenômeno conhecido como os fenômenos das Irmãs Fox. E este fenômeno ele se propaga, vai para a Europa e justamente na cidade de Luz, Paris, por volta de 1852, nós vamos encontrar um professor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, convidado por um outro magnetizador, o senhor Fortier, e ele diz o seguinte: olha, as mesas não somente mais bailam, como também respondem às perguntas daqueles que lá estão nas reuniões. Ele, como homem de ciência, que estudou em Verdun, na Suíça, com Henri Pestalozzi, que é o pai da pedagogia moderna, autor de vários livros poliglotas, o professor Rivail vai pela primeira vez na casa da Madame Prenet-Maison assistir um desses fenômenos. E espontaneamente ele pergunta mentalmente o que é que está por trás deste fenômeno. E a mesa então responde: somos nós, as almas dos homens que já vivemos na Terra. A partir dali, o professor Rivail, junto com alguns amigos sérios, passa a pesquisar este fenômeno. E, naturalmente, da grandeza dos grandes homens que a humanidade acolhe no seu seio, o professor Rivail é um desses, que soube se apagar sem deixar de brilhar, trazendo a lume no dia 18 de abril de 1857 o atestado de óbito da morte, com o advento da doutrina espírita. Ali nasce Allan Kardec e deixa de existir o professor Rivail. Portanto, o Livro dos Espíritos, ele vem para a humanidade à semelhança do microscópio, que não vem desvendar um mundo novo, mas vem criar, vem mostrar, vem comprovar o mundo que já existiu, o mundo micro. Então podemos dizer que, com o advento da doutrina espírita, vem nos comprovar o que Sócrates já dizia, que nós, enquanto seres pensantes, somos viajores do tempo, que a vida na Terra é uma estação. Aliás, Sócrates, ele diz também que se não houver vida além da vida, é um grande negócio para os desonestos e um mau negócio para os bons e os justos. Então a doutrina espírita vem comprovar que a vida é uma só. O indivíduo ele entra no corpo e sai do corpo, mas não sai da vida. Então nós não estamos num corpo à semelhança de algo dentro de uma garrafa enrolhado. Então o espírito ele tem essa percepção tridimensional. Nós estamos a todo momento, como agora,
Nós estamos falando através das ondas hertzianas e ninguém está a vê-las. Nós estamos sentindo os efeitos da palavra, da imagem que vai através da TV. Portanto, existe um outro mundo além do mundo que nós percebemos. E esse mundo é o cosmo moral que a doutrina espírita vem revelar. Presidente, bom dia. Bom dia. Presidente, o senhor acredita que a doutrina espírita, ela trouxe nesses 160 anos, o que ela trouxe de melhor para aqueles que a seguem e também para aqueles que não a seguem, mas que convivem com as pessoas que fazem parte dessa doutrina? O senhor acredita que a questão da caridade, que é tão propagada pela doutrina, é um dos seus maiores, vamos dizer, um dos seus pontos mais valorosos que passou para as outras pessoas, que passa para as outras pessoas de mensagem? Sim. Allan Kardec, ele coloca fora da caridade não há salvação, porque existia um dogma, fora da igreja não há salvação. Mas a caridade, conforme a doutrina espírita coloca, ele, em uma das questões do Livro dos Espíritos, este livro que tem varando o tempo, 160 anos, ele pergunta qual é o sentido da caridade conforme entendia Jesus. Então a caridade, conforme entendia Jesus, é indulgência, perdão das ofensas e você está primeiro com você mesmo, a caridade. Então é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E a maior caridade que nós podemos fazer é a busca da nossa autotransformação, através do entendimento das leis divinas e do desenvolvimento das virtudes que todos nós as trazemos dentro de nós em estado latente, a semelhança de uma semente que traz dentro de si a árvore que a tipifica dormitando. Então nós vamos perceber o que a doutrina espírita vem estar nos trazendo e a grande colaboração da doutrina espírita, aliás, de todas as descobertas da humanidade, podemos dizer que o que a doutrina espírita nos traz é uma das maiores descobertas, porque ela vem nos mostrar que nós não estamos aqui permanentemente, todos nós estamos de passagem. E vem desvendar para nós o cosmo moral, porque, conforme já dizia Jesus, não amontoeis tesouros, onde a traça corrói e a ferrugem consome. Então o maior patrimônio que a doutrina espírita vem estar nos oferecendo é a revivescência do Evangelho de Jesus. Esse ser que foi tão grande, conforme diz Ernesto Renan, que é um historiador francês, que ele foi tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele. Então Jesus, ele é para a doutrina espírita o ser, o modelo mais profundo a ser seguido. E a doutrina espírita vem estar nos ajudando a ter essa certeza de que nós somos um espírito momentaneamente no corpo. A coisa do ano passado, o 13º homem mais rico do mundo veio a suicidar porque uma das suas empresas teve o seu balanço deficitário. Quando nós temos a certeza de que a morte não é o fim, é o corredor para a vida, isso vai estar nos possibilitando agir com mais ética, com mais moralização. Por que nós estamos vendo aí tanto desmandos, tanto desvios de verbas? Quantas pessoas vêm a falecer em função desses desvios de verbas que está saindo da saúde, da segurança e assim sucessivamente. Então, quando nós temos esta certeza que nós só levamos da vida o que nós levamos da vida em sentido ético, moral, da afetividade, da intelectualidade, nós vamos estar desbancando o materialismo. Então, por isso que nós vamos perceber esse momento que a sociedade está vivendo, nessa grande busca de espiritualização, porque a humanidade está cansada desse sofrimento. A doutrina espírita vem como sendo esse barco para que possamos fazer essa travessia neste mar de desafios que nós nos encontramos. Pode continuar. Não, eu gostaria de saber se a federação está fazendo algum movimento especial comemorativo a esses 160 anos. Sim. A Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, ela vem numa continuidade da divulgação da doutrina espírita. Ela é um órgão de unificação que trabalha em função e em direção às casas espíritas. E hoje no nosso estado nós temos mais de 200 casas espíritas espalhadas pelo estado, fazendo todo um trabalho da promoção do espírito imortal. Então a divulgação desse trabalho ele é permanente.
e principalmente através das casas espíritas, porque a casa espírita, ela é, dentro dessa visão mais profunda, ela é a semelhança de um laboratório moral, onde a pessoa que a busca está buscando por uma dor que muitas vezes não é o remédio da farmácia, não é o dinheiro que vai comprar, é essa dor fruto da angústia, do desespero, de termos perdido o endereço de nós mesmos. E essa é a maior angústia, é a maior dor, porque a pessoa entra num profundo sentimento de abandono. Então você vai perceber a importância que tem você ter uma orientação saudável, que venha a estar nos ajudando a desfazer das muletas psicológicas, daqueles comportamentos que, em vez de estar nos ajudando, às vezes cria em nós maiores conflitos. Então a doutrina espírita, principalmente através das suas obras, que vem a ser o Pentateuco, são 5 obras, 4 que se desdobra do Livro dos Espíritos, vem estar orientando como alguém que, além de aprender a ler o mapa, também tem a motivação para fazer a caminhada. Quais são essas 5 obras? Qual que seria assim, a orientação de alguém que está nos ouvindo, que quer passar a conhecer mais a doutrina espírita, né? Assim, o que o presidente da Federação Espírita recomendaria? Cronologicamente, pela ordem. Quais livros que seriam mais importantes? Primeiro este, segundo, terceiro, quarto e quinto. As 5 obras. Então nós temos o Livro dos Espíritos, onde se encontra o Kardec utilizando a maiêutica socrática, em que ele fazia as perguntas aos espíritos e os espíritos respondiam. E ele então confeccionou o Livro dos Espíritos, que é a síntese da doutrina espírita. E depois há um desdobramento de cada capítulo, de cada parte do Livro dos Espíritos, vem a surgir outras obras. Então nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque Jesus, quando passando pela humanidade, ele contou histórias, ele criou parábolas, e essas parábolas têm um profundo sentido moral. E muitas vezes elas foram deturpadas pelos pais da igreja. Então o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer essa consolação, essa esperança, essa certeza de que realmente a vida continua. Nós temos também, além do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Quando Jesus coloca, dai de graça o que de graça recebestes, porque o fenômeno mediúnico ele sempre existiu desde quando existe o ser humano na Terra, porque a faculdade mediúnica é algo inerente ao ser humano. Nós vamos perceber que se nós temos um anjo de guarda, o anjo de guarda não é um espírito, não é alguém encarnado. Então todos nós, de alguma forma, possuímos essa intercomunicação com o mundo espiritual. Então Allan Kardec, buscando o pensamento profundo de Jesus, do dai de graça o que de graça recebeste, ele mergulha o bisturi da pesquisa neste mundo da mediunidade e nos traz o Livro dos Médiuns, que é um verdadeiro roteiro ético-moral para o bom uso das faculdades psíquicas, das faculdades morais. Nós temos também o livro Céu e Inferno, que Allan Kardec vem desbancar essa ideia do Deus dos exércitos, o Deus que muitas vezes castiga, este Deus punitivo, vem nos ajudar a sairmos do padrão da culpa para a responsabilidade. Porque o errar, ele é inerente a todos nós. As coisas mais profundas que nós hoje fazemos muito bem, nós erramos muito. Vejamos uma criança. Andar não é fundamental, portanto, cada tombo que a criança leva, aquilo é uma experiência. E é essa a visão da doutrina espírita em relação ao erro. A pessoa, quando erra, ela está adquirindo uma experiência. Então, nós vamos ter o livro Céu e Inferno, que Allan Kardec vem mostrar a consolação, a esperança das leis divinas. E a Gênese, em que Kardec, conforme a luz da ciência, vem desvendar para nós de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, a origem dos seres, dos mundos, e muito interessante. Então são os 5 livros, e tem o 6º, que é Obras Póstumas, porque são as anotações de Allan Kardec, em que foram ali feito uma coletânea e apontamentos muito interessantes. E além do mais, tem também a Revista Espíritas, com 12 volumes, onde Allan Kardec, à época existia mais de 1000 núcleos espíritas, e ele criou um laboratório psicológico, que são as revistas espíritas, onde ele fazia as pesquisas, de onde ele tirou ali a universalidade dos ensinos dos espíritos e confeccionou ali o Livro dos Espíritos. Presidente,
hoje percebe-se, há uma percepção forte de que as pessoas caminham cada vez mais, em que pese ainda a prevalência da violência, do desamor, da corrupção, de tudo isso, mas no geral as pessoas elas caminham mais na busca da espiritualidade, né? E as religiões espiritualistas, elas vêm ganhando terreno, né? Sim, é verdade. Tanto o kardecismo, quanto a Umbanda, quanto o candomblé, enfim, outras religiões espiritualistas, elas mas sofrem ainda uma violência muito forte do preconceito, vindo majoritariamente do fundamentalismo, mas também de uma cultura, né, a mesma cultura que sustenta o machismo, que sustenta conceitos já envelhecidos, já deveriam ter sido superados, ainda se colocam aí como uma barreira. Como é que os kardecistas enfrentam esta questão do preconceito e esta questão da intolerância religiosa? Com muita tranquilidade, porque nós hoje estamos vivendo um momento ímpar da humanidade como um todo. O mundo está cansado de sofrer a sede do amor. Quando Jesus coloca para a samaritana, eu tenho a água da vida, e quem dessa água beber, jamais sentirá sede. Então nós vamos ver essa proliferação das crenças, é a sede da humanidade. Mas Jesus também afirma, arrancado será toda a árvore que meu Pai não plantou. Então nós estamos vivendo um momento, assim como a pessoa, assim como a família, assim como o quarteirão, a cidade, o estado e o país, tem as suas peculiaridades e passa por um processo da evolução, e a evolução ela é um hino inevitável, porque nós estamos regidos no universo por duas grandes forças, a força endoevolutiva e a força autoevolutiva. A força endoevolutiva, ela está presente em todo o universo e em todos os reinos. Você pega a tabela de Mendel, desde o mineral, o elemento mais primitivo, até o radioativo. O que é isso? Então nós vamos perceber o processo da mudança. Você pega um vegetal, você o coloca na sombra, ele busca o sol. Que força é essa? Então, através da força biológica, a força endoevolutiva. Então a evolução, ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Agora, quando chega em nós, enquanto espíritos, nós temos a força autoevolutiva, que aí depende da força da vontade. Então a evolução, todos nós vamos evoluir. Agora, quando e como, aí depende de cada um. Por isso que o Espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, ela nos coloca que quem é o anjo de hoje? O pecador arrependido de ontem. Então nós vamos perceber que todos nós, inevitavelmente, estaremos passando por este processo de evolução. E a humanidade nunca se falou tanto, e tanto buscou tanto hoje o amor como antes. Vamos pegar o exemplo da época de Jesus. O indivíduo, dependendo do seu nascimento, ou a mulher, valia menos que um burro de carga. Hoje nós temos as leis, o direito ao idoso, o direito à criança, o direito aos animais. Então nós estamos vendo que aparentemente o mal está tomando conta. Mas o senhor concorda, por exemplo, que questões como o consumismo fazem tão mal, a cultura do ter sobre o ser se prevalece sobremaneira. O senhor acha que essa mudança está acontecendo efetivamente? As pessoas estão mais preocupadas começando a se preocupar com o ser e menos com o ter? Sim, com certeza, porque você veja, porque é como se eu estivesse atendendo a minha fome, ocupando o meu espaço estomacal com guloseima. Inevitavelmente, toda escolha tem um depois. Eu vou entrar num processo de desnutrição. Então nós estamos vivendo um momento em que o ter, o fazer e o estar, veja, está gerando por trás disso uma desnutrição moral, ética. Então nós estamos vivendo a semelhança de alguém que está reformando uma casa. Os móveis da cozinha estão na sala, mas depois que passa a reforma, então nós vamos perceber que o bem, ele é silencioso, o bem é brando, o bem não é barulhento, o bem não faz alarde, porque quem sabe quem é para si,
quem sabe quem é, na relação com o outro e com a vida, na função dos seus diferentes papéis, não precisa fazer alarde. Então daí nós vamos perceber que hoje há muito Sérgio Moura, há muitos valores éticos e morais no seio da coletividade humana. Então nós estamos vivendo um momento em que há essa confusão toda, mas ninguém escapa os valores da vida. Sócrates, ele já dizia que o que nós levamos da vida é o que nós damos à vida. Então você veja, 3 aspectos nós levamos. O que nós investimos em nós intelectualmente, porque o espírito não retrograda. O que nós investimos em nós afetivamente, que é o processo sociocultural, socioafetivo. E aquilo que nós investimos em nós nos valores éticos e morais. Presidente, a gente infelizmente está com pouco tempo, estamos terminando a entrevista, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre o seminário Autoridade Moral e o Livro dos Espíritos, que vai ser no dia 27 e 28 de maio em Cuiabá. Quem quiser participar desse seminário, como é que faz a inscrição, quanto custa a inscrição, onde é que faz a inscrição, etc. Então. Isso, podem estar acessando o site da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, feente.org ou feente.com.br. Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. FEEMT. Isso. .org. Isso. .br. Tá. E podem também estar acessando o 3644-2727. 3644-2727. E teremos também do dia 17 a 20 de agosto o nosso 6º Congresso Espírita do Estado de Mato Grosso, com participação de palestrantes de nível internacional. Também quem quiser está acessando o site, estejamos à vontade. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. O senhor trouxe um pouco de paz aqui nesse ambiente. Nós aqui agradecemos e rogamos que Jesus abençoe a todos nós e a toda a humanidade.